Olá, colega médico, boa noite. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Coloquei aqui o tema agora da nossa live. Algumas maneiras de você nunca ficar sem assunto nas redes sociais. Eu sei que às vezes é uma dor pra gente, a gente tem dificuldade muitas vezes de arranjar temas para falar no nosso dia a dia, a gente tem às vezes dificuldade de o que a gente vai falar para o nosso cliente, o que a gente vai falar para o nosso prospect, né? Que é aquele paciente que ainda não é um paciente, que ele ainda está procurando, que ele está vendo você ali nas redes sociais. Então, o que a gente vai falar para essa pessoa? Às vezes a gente tem realmente dificuldade de encontrar temas. Então, hoje eu vou falar algumas coisas que vocês podem utilizar como temas para fazer as redes sociais de vocês, tá bom? Bom, primeiro eu quero dar alguns recadinhos. Quero lembrar vocês que as inscrições para o curso Gestão Médica 4.0 estão abertas. Só ficam abertas até quinta-feira, por tempo limitado, e que as vagas já estão se esgotando, tá? Eu tenho poucas vagas, então é o que terminar primeiro, ou as vagas, ou o tempo, e até quinta-feira. Então, se você tem interesse realmente em avançar para outro nível, a sua gestão, em aprender um pouco mais sobre marketing, não só marketing digital, marketing como um todo, posicionamento de imagem, posicionamento de marca, encantamento do cliente, enfim, se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre tudo isso, se inscreve no curso Gestão Médica 4.0, eu tenho certeza que você vai gostar. E quem tiver dúvida, quem tiver ainda na dúvida se deve fazer o curso ou não, quem tiver algum tipo de coisa que eu possa esclarecer, pode fazer pergunta para mim em inbox, tá bom? A gente está disponível para poder esclarecer qualquer dúvida de vocês, eu e a minha equipe, tá certo? Bom, dado esse recadinho, lembrando que as vagas são limitadas, a gente vai falar um pouco hoje sobre maneiras de nunca ficar sem assunto nas redes sociais. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter assunto, né? A gente como médico, a gente não foi treinado para isso. O mundo digital, ele é um mundo muito novo para todos nós, né? Então eu também em algum momento sofri com essa dor, essa dificuldade de sempre ter temas todos os dias, né? De sempre ter temas o tempo todo para estar colocando nas redes sociais. E óbvio que o que eu vou dar para vocês são algumas coisas que a gente pode utilizar, mas tem uma infinidade de situações que a gente pode usar a nosso favor como temas. E esses são temas assim bem gerais que qualquer área, qualquer especialidade pode utilizar. E que fazem muito sentido. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês vão ver. Lá no nosso curso de Gestão Médica, a gente fala bastante sobre essa questão de conteúdo. Tanto que a gente dá também um calendário, de como você montar um calendário completo do seu conteúdo de um mês inteiro, por exemplo. Então, se você sentar ali 1 horinha, 2 horinhas, você já faz um calendário de um mês inteiro. E a gente te dá a opção de você também fazer o seu calendário. Então, lá no curso de Gestão Médica, você tem isso muito completo. Lá já tem um calendário praticamente para você baixar o calendário e só preencher o que você vai fazer, tá certo? Então, é bem prático, bem fácil para você. A vida do Gestão Médica 4.0 é facilitar a sua vida, né? A nossa missão, a nossa função é realmente sempre facilitar a vida do médico, obviamente para que sempre você tenha mais visibilidade, mais faturamento, um aumento do seu posicionamento, melhora da qualidade da sua marca, enfim. Essa é a função de quem está aqui com a gente, de quem está com a gente lá no curso como médico gestor 4.0, tá bom? Bom, entrando então agora efetivamente no assunto, o que a gente pode postar para que a gente nunca fique sem assunto? Ora, uma dica do que a gente pode postar são a lista dos top 5. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Janete, mas como assim? Como é que eu posso usar essa lista de top 5? Dentro da sua especialidade, você vai procurar aquilo que de repente você pode listar 5 itens que são mais interessantes, tá? Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 8, não importa. O importante é que você faça uma lista de tópicos interessantes. Os pacientes se conectam com isso. Fica mais fácil de você listar na mente da pessoa que está vendo aquilo. São coisas como se fossem dicas rápidas, fáceis de digerir. Então é muito legal quando você coloca, por exemplo, vou dar um exemplo assim, quais são os 5 melhores alimentos para você comer e ter uma saúde boa? Quais são... sei lá, as 5 melhores formas de você cuidar bem da sua pele. Quais são as 5 melhores formas? Vou te dar aqui a dica de 5 melhores formas de você dormir melhor. Vou te dar 5 dicas de como você pode melhorar a sua sinusite diariamente, né? Vou te dar 5 dicas de como você pode
cuidar dos seus olhos de forma que você evite uma conjuntivite. Então, assim, quando você dá, por exemplo, esse tópico de 5 itens, né? Eu tô colocando 5, mas não é um número fechado. Você pode dar mais tópicos, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 10, não importa. A quantidade de dicas que você quer dar pro seu cliente. Mas coloca lá, tipo, lista top 5, lista de 10 coisas que você pode fazer para melhorar a sua saúde, né? Então, isso é muito legal, isso conecta com as pessoas elas gostam do trabalho preventivo, elas gostam daquilo que as faz evitar ter algo que no futuro elas possam sofrer de alguma forma. Então essa é uma dica que é os top 5, né? Então isso aí é uma coisa que serve para qualquer nicho, que serve para qualquer especialidade. Essas 5 dicas que você pode criar de conteúdo relacionado à sua especialidade, tá? Gostou, Rinaldo? Olha, o Rinaldo já gostou da dica, legal. Quem gostou da dica também dá um likezinho aí, faz um legal, pra gente saber se tá sendo interessante pra vocês, gente. É muito legal essa interação, porque esse canal é de vocês, esse canal é pra vocês, tá? Juro pra vocês que eu me dedico sempre pensando, poxa, o que que meus colegas médicos gostariam de saber mais? O que que os meus colegas médicos têm alguma dificuldade? E eu vejo dificuldades que eu já tive dificuldade demais de fazer conteúdo. Até hoje ainda tenho, uma vez por outra, né? Às vezes eu fico, nossa, mas eu já postei tanto isso, vou postar de novo? Vou postar de novo, e às vezes com uma cara diferente, tá? Então, imagino que as dores que eu tinha e que eu tenho, muitas vezes são as de vocês também. Então a gente tá aqui pra trocar ideia mesmo, tá? Segunda dica de você não ficar sem assunto no Instagram, no Facebook. Como fazer? Uma das palavras mais procuradas no Google é como fazer tal coisa, tá? Então, toda vez que você procura algo no Google, normalmente no início das frases, como fazer alguma coisa. Então, muitas buscas, muitas pesquisas começam com a palavra como fazer. Então, você pode utilizar isso também lá na sua headline, né? O que é headline, Janete? Headline é aquele textinho que fica em cima, assim, ó, do Instagram, do Facebook. E é legal que seus vídeos tenham headline. Janete, é necessário? Não é obrigatório, não é necessário, mas é legal. Isso realmente chama mais atenção. Um vídeo sem nenhum tipo de headline e um vídeo com headline. O vídeo com headline, ele conecta mais. Ele mostra logo para o cliente o que você está falando. E isso acaba conectando mais, tá? Então, é uma opção de você fazer com headline. Ah, eu posso fazer sem ser com headline, esse mesmo tipo de tópico? Pode, tá? Você pode colocar ali embaixo na descrição. Como fazer. E aí você pode escolher de acordo com a sua especialidade, tá? Como fazer alguma coisa. Por exemplo, como fazer uma hidratação de pele caseira. Poxa, quem não quer uma dica dessa, né? Como fazer para você se livrar da insônia. Como fazer para você dormir melhor. Para quem tem rinite, como fazer para você respirar melhor em crises de rinite? Para quem é pediatra, como você fazer para o seu bebê dormir melhor? Então, o como fazer te dá uma ampla possibilidade de N coisas dentro do teu meio, da tua especialidade, tá? Então, é só colocar a cabeça para funcionar e é só colocar um pouco de criatividade que rapidamente começam a surgir vários assuntos. E o que eu indico para vocês, para não ficar meio perdido no dia que você for fazer o post, ou até mesmo se for baseado numa live, faz uma preparação prévia, tá? Ah, Janete, eu não tenho tempo para isso. Lá no curso de Gestão Médica, justamente por isso que a gente faz essa sugestão de você fazer um calendário do mês, tá? Você pode fazer um só da semana? Pode, mas quando você faz do mês, você já deixa já tudo pronto, né? E aí, eu te juro que você leva, assim, 2 horinhas praticamente do teu domingo para que você faça toda essa programação de posts durante um mês. E lá, entre esses, você pode colocar esses que eu estou te colocando agora, que eu estou te falando agora, né? Então, como fazer é uma pergunta poderosa e que atrai muitas pessoas, porque as pessoas querem saber como fazer tudo, né? Como fazer para você se livrar Eu pensei numa coisa aqui, mas eu não estava conseguindo achar a palavra, que é quando você vai várias vezes ao banheiro para urinar, né? Então, como você conseguir se livrar disso à noite, né? Que tem muitas senhoras idosas que passam por isso. Como você fazer para... Eu tô tentando achar aqui dicas para vocês, tá, gente? Tentando falar do maior número de especialidades possíveis. Como fazer para você se livrar de um infarto precoce,
né? Então, são coisas que você pode colocar dentro da sua especialidade. Se você quiser dar dica aqui, quem está assistindo a gente quiser colocar dentro da sua especialidade como fazer, é legal porque você vai treinando a sua cabeça também, tá? Você treina a cabeça, ajuda outros colegas que estão aqui na nossa live. E quando você treina a cabeça para isso, ó, como fazer para limpar uma vida em casa? É uma ideia, é legal você otorrino, Rinaldo. É legal isso aí, e é uma boa, sabe? Então, é uma dica, né, para vários pacientes que estão assistindo você aí na live, com certeza, ou ou nos seus posts, tá? Uma outra dica, tá? E aí vai a terceira dica para você não ficar sem conteúdo nas suas redes sociais. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas sempre conectam bastante, tá? Isso, adorei o como fazer. Legal, Rinaldo, bacana. Então, olha, o como fazer para otorrino é, assim, maravilhoso. Eu tenho alguns clientes otorrinos que são do Gestão Médica 4.0 e a gente trabalha muito essa parte de sinusite crônica, recorrência, né? E aí você falou agora a questão do ouvido. Nossa, dá muito o que falar o como fazer para a área de vocês. Tem muita coisa que dá para falar, tá? Como fazer para se livrar da rinite, né? Como fazer para você manter um ambiente limpo, para você evitar uma rinite, para evitar uma crise alérgica. Nossa, tem muita coisa que dá para fazer, né? Muito legal, Rinaldo. Bacana a sua participação aí. Bom, outra coisa, como eu falei, legal, são o perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas. Você pode aproveitar o comentário dos seus seguidores para que você gere conteúdo. Então, toda vez que os seus seguidores comentam alguma coisa, né, e obviamente você faz um perguntas e respostas e eles comentam algo, aquilo já vai poder te gerar um outro conteúdo, tá? Vamos dizer que você diz assim, me pergunte, você quer saber alguma coisa? Me pergunte algo, né? Tem aquele textozinho que a gente coloca no stories do Instagram, e aí aquele textinho que você coloca lá, aquele post que as pessoas podem fazer perguntas, dali muitas vezes saem várias possibilidades de conteúdo. Então, fale e use aquilo que as pessoas que estão te seguindo querem saber. É aquilo que eu falei pra vocês aqui ainda há pouco, esse canal é pra vocês. Então, quando vocês me sugerem conteúdo, quando vocês fazem perguntas e respostas, pra mim é muito rico. Porque, de alguma forma, eu consigo dar um conteúdo interessante para vocês. Da mesma forma, as pessoas que estão conectadas com vocês, os clientes de vocês, os prospects, né, futuros clientes de vocês, eles estão dando dicas do que eles querem também receber. Então, em função disso, você também pode criar um conteúdo específico baseado nas dúvidas deles. E pode até colocar isso, olha, isso foi a dúvida de um seguidor, isso foi a dúvida de um cliente, isso foi a dúvida de um paciente meu. Então eu tô colocando aqui para mostrar que pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Então é muito legal quando você usa o perguntas e respostas para você criar os seus próprios conteúdos, sempre baseado nas dúvidas dos seus clientes, que pode ser a dúvida de vários, tá? Outra dica legal, principalmente nós como médicos, né? Pesquisas e estudos científicos sempre dão muito o que falar. Então, normalmente eles geram resultados polêmicos e é legal a gente discutir esses resultados com os nossos seguidores, tá? Então, quando você trabalha com alguma área específica e você pega um trabalho, você lê um trabalho que você ache que pode ser divergente daquilo que a medicina comum prega, ou que vai de encontro com que um tratamento estava sendo muito tradicional e de repente muda de uma hora para outra. Enfim, quando você ler um trabalho que você achou que foi interessante você postar, vale a pena você postar e comentar sobre esse trabalho. Na última revista que saiu, na revista tal, você pode colocar o trabalho, diz que, sei lá, vamos falar do momento atual, que a cloroquina não serve para a Covid, enfim. Não estou sendo a favor nem contra, só estou colocando pra gente pensar aqui. Isso gerou muita discussão, muito o que falar, né? E quem é da área é quem tem mais possibilidade para falar, tá? O que serve, o que não serve, o que é bom, o que não é bom. Mas o fato é que os trabalhos científicos, eles estão te dando um embasamento para você comentar. Não necessariamente que todos estejam plenamente corretos. Às vezes tem trabalho que a gente tem até mesmo que analisar com calma e com carinho para saber se realmente tem fundamento, né? Mas o fato é que isso conecta com pacientes, sem dúvida, tá? Porque ali tem dados científicos, né? Tem pesquisas realmente muitas vezes sérias e que vale a pena a gente comentar com os nossos clientes.
E com certeza isso sempre gera comentários interessantes. E aí você pede para as pessoas comentarem também. É legal quando você coloca lá, comente aqui o que você achou desse estudo. Comente o que você achou desse trabalho, pergunta se eles gostam de posts desse tipo. Nada melhor do que perguntar para sua audiência o que eles estão achando do conteúdo que você está gerando, tá? E, obviamente, ouvir a resposta deles, né? Bom, a quinta dica de hoje, tá? A quinta dica de hoje é opinião. É exatamente isso que eu estava falando ainda há pouco. É você fazer posts que gerem necessidade de opinião do teu cliente, do teu prospect, dos teus seguidores que estão ali, dos teus fãs, enfim. Como assim, Janete? Você pode fazer um post específico, né? Você dá a sua opinião, você faz um texto sobre aquele post e de repente você pergunta a opinião dele. Qual que é a sua opinião? Por quê? Porque as redes sociais, como o próprio nome diz, são redes sociais. Elas servem para você se socializar, tá? Ela não é uma vitrine de produtos. Então, muitas vezes a gente entra no site e no Instagram de muitos colegas e você vê ali uma vitrine de produtos, como se eu estivesse numa loja e eu estivesse olhando vários produtos de várias coisas diferentes. Vamos colocar aqui no meu caso, né? Vou puxar sempre sardinha pro meu lado, que trabalho com estética. Aí lá tá escrito como fazer botox, quais os benefícios do preenchimento, enfim, mostrando cada coisas que faz no consultório, mas não falando especificamente sobre o assunto, não trazendo o paciente para perto de você. Então o paciente, ele abre aquilo, ele se sente dentro de uma loja, como se ele estivesse sendo obrigado a comprar alguma coisa. E a ideia não é essa, a ideia é que você esteja passando algo informativo. E principalmente, não só que esteja passando algo informativo, mas também que você esteja tendo uma interação com o seu cliente. É exatamente isso que eles querem, uma interação, tá? E em função de querer essa interação, quando você joga a necessidade de uma opinião, olha, o que você acha sobre isso? Normalmente as pessoas comentam o que acham sobre aquilo e aquilo acaba gerando uma pequena discussão ali nas suas respostas, né, no seu feed. E isso é muito legal que gera essas discussões, tá? Entre os próprios clientes, e você obviamente responde, entre os seus próprios fãs, e você responde ali. Então é muito legal quando gera esse tipo de conexão, porque as pessoas começam a se conectar mais com o conteúdo que você está postando, tá? A sexta dica é o seguinte, é o entenda como. Lembra que eu falei do como fazer? É bem semelhante o como fazer do entenda como. O entenda como é um outro tipo de pergunta que também é muito feito no Google, né? Que é muito buscado no Google. E só que você vai explicar de forma bem simples para aquele cliente. Lembrar que, por sermos médicos, a gente tem uma tendência de falar as coisas de forma muito técnica. Só que a pessoa que está do outro lado não é médico. Principalmente a pessoa que está ali nas nossas redes sociais. Na verdade, são e devem ser nossos pacientes. Pode até ser que algum colega médico esteja te seguindo, mas o teu conteúdo não é para ele, o teu conteúdo é para os pacientes. E às vezes a gente tem essa mentalidade de, não, eu vou criar um vocabulário rebuscado, porque tem colegas que ficam aqui me seguindo, me stalkeando, né? Mas o fato... Oi, Sally, tudo bem? Mas o fato é que você está criando ali conteúdo para o seu cliente. Então a linguagem tem que ser voltada para ele. E não para o teu colega que está ali visualizando, né? E não teu colega que está ali nesse momento vendo você, tá? Não se preocupe de você ficar, de certa forma, ridículo, tá? Não digo que é ridículo, mas que de certa forma você esteja usando uma linguagem simples. Porque a gente tem que lembrar que você está conectada com o seu cliente, não com o seu colega. Então, não tenha medo de você parecer bobo falando uma linguagem mais simples. A ideia é exatamente essa. Então, como você coloca assim, entenda como, você vai explicar de uma forma bem simples. Por exemplo, se eu fosse explicar, entenda como acontece o processo de envelhecimento. Eu ia ter que explicar de uma forma bem simples para o meu paciente, diferente do que eu vou explicar para um colega médico quando eu estou dando uma aula. Então, se eu colocar numa headline, entenda como acontece o processo de envelhecimento, eu vou colocar de uma forma bem mais fácil, bem mais clara dele entender, tá? Então, pense na sua área,
parou aqui um pouquinho, agora voltou. Como que você faz para você fazer uma explicação bem simples para ele? E você pode fazer um vídeo explicando, você pode fazer um post explicando, tá? Entenda como. É muito legal quando você começa com essa palavra. Você pode colocar essa palavra lá na headline do teu vídeo, se você fizer um vídeo. Se for um post, coloca bem grande no post, que eu acho que vale a pena, porque é uma palavra que conecta muito. Tanto o como fazer tal coisa, como entenda como acontece tal coisa, são palavras que conectam muito com o teu cliente, tá? Bom, como eu falei pra vocês, e o que eu queria deixar claro mais uma vez aqui nessa live pra gente terminar, é que a rede social, ela é realmente um canal de interação. Então, tenta evitar que as tuas redes sociais estejam apenas como uma vitrine, que elas estejam ali apenas para que a pessoa olhe como se ela estivesse numa loja para comprar alguma coisa. Não. A ideia é que ela realmente tenha uma interação. A ideia é que haja perguntas e respostas. A ideia é que haja uma interação entre você e o próprio cliente que está ali te visitando, tá? Por isso a ideia de explicar fácil, por isso a ideia do como fazer, por isso a ideia de entenda como, porque na verdade você está fazendo um conteúdo para eles. Você está fazendo um conteúdo que tem que ser fácil, que tem que ser digerível para eles, tá? Então é isso, gente, nessa nossa live de hoje, é uma live curtinha. Eu quero lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas para a Gestão Médica 4.0, tá? E justamente por isso as nossas lives estão mais curtas, para que eu dê atenção total nesse momento à entrada dos alunos que estão começando. Até quinta-feira somente vão ficar abertas as inscrições. As vagas são super limitadas, tá? Olha, o Rinaldo gostou. Legal, Rinaldo. Fico feliz com a sua presença. As vagas são super limitadas. E é o que termina primeiro. Ou as vagas ou até quinta-feira a gente vai encerrar as inscrições, tá bom? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o programa, é só clicar aqui no link que está na biografia do Instagram. E lá você vai ser direcionado para uma página onde vai estar escrito sobre várias coisas do curso. E se você tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar mais, é só entrar em contato comigo no direct. Não esqueçam de fazer parte do nosso grupo de Telegram. Lá também tem muitas dicas legais, tem uma interação com o público que está lá. E a gente acaba tirando muitas dúvidas e ouvindo muitos colegas também durante essa semana da gestão médica, tá bom? Eu aguardo vocês lá então, lá do outro lado, lá no curso de gestão médica. Fiquem com Deus.